Segundo exercício, determinar a posição entre as retas P, que tem o ponto A de coordenadas 3 e 2,7 e ângulo de 30 graus e Q. Então, são essas duas retas, P e Q. A reta Q, ela está aqui representada no gráfico. Então, nós vamos seguir o passo a passo nesse exercício e calcular primeiro o coeficiente angular, em seguida o coeficiente linear e depois escrever a equação reduzida desta reta. Primeiro passo é pegar essa medida de ângulo, né? O ângulo de abertura entre a reta Q e o eixo das abscissas, que é o eixo X, mede 5π sobre 6 radianos. Nós vamos transformar isso em graus. De que maneira? Trocando π por 180, porque π equivale a 180 graus. Então, nós vamos trocar aqui. Então, vamos ter 5 vezes 180 sobre 6. E aí, nós vamos multiplicar esses dois. 5 vezes 180, que dá 900. 900 sobre 6. 900 dividido por 6, 150. Então, 5π sobre 6 radianos equivale a 150 graus, que é a medida do ângulo de abertura aqui, que a reta forma com o eixo X. Vamos começar, então, aqui o cálculo do coeficiente angular da reta Q, que é o M. Como o exercício nos fornece o valor do ângulo, nós vamos usar a fórmula da tangente. M é igual a tangente de alfa, que é o ângulo, portanto, M é igual a tangente de 150 graus. E a tangente de 150 graus vale menos raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor do coeficiente angular da reta Q. M igual a menos raiz de 3 sobre 3. E tá aqui a medida do coeficiente angular. Em seguida, nós vamos verificar, então, o valor do coeficiente linear, que é o N. Isso nós verificamos observando aqui o gráfico, né? É a ordenada onde a reta intercepta o eixo Y, ou seja, é o pontinho aqui do eixo Y onde a reta corta, né? Então, é igual a 1. Então, o coeficiente linear N da reta Q é igual a 1. E nós já podemos escrever, então, a equação reduzida desta reta. A fórmula é y igual a m vezes x mais n, onde nós vamos trocar o valor dos dois coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Portanto, nós vamos ficar com o y igual, que já está aqui, o m, que vale menos raiz de 3 sobre 3, vezes o x, mais o n, que é igual a 1. E pronto. Aqui eu já tenho, então, a equação reduzida da reta Q. Vamos agora fazer a análise da reta P. A reta P tem o ponto A de coordenadas 3 e 2,7, que são os valores de x e y, e tem um ângulo de 30 graus. Então, vamos começar pelo cálculo do coeficiente angular, usando para isso a fórmula da tangente, uma vez que o exercício passa a medida do ângulo. M igual a tangente de 30 graus. Portanto, M é igual. A tangente de 30 graus mede raiz de 3 sobre 3. Esse é o coeficiente angular da reta P. Vamos, então, agora ver o coeficiente linear da reta P. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da equação reduzida da reta, porque o exercício nos fornece as coordenadas x e y do ponto A, que nós vamos trocar aqui, e além disso, nós vamos trocar o m pelo valor encontrado acima, para calcular, então, o valor de n. Vamos começar. O y vale 2,7, igual m é igual a raiz de 3 sobre 3, vezes x, o x vale 3, mais n. Feito isso, nós
podemos começar por aqui, cortando esses dois valores, né? Porque eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3, portanto, eles se anulam aqui. E tirando a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Positivo, né? Então, eu tenho 2,7 igual a mais 1,7 mais n. Esses 3 aqui, nós dividimos e se anularam. Então, esse mais 1,7 que tá aqui, vem pra cá subtraindo. Então, eu vou ficar com 2,7 menos 1,7 igual a n. E aí, resolvendo essa conta, eu chego que o n é igual a 1. 2,7 menos 1,7 é igual a 1. Coeficiente linear da reta P igual a 1. Então, podemos escrever a equação reduzida da reta P, que vai ficar neste modelo, trocando os valores de m e n. Então, eu vou ter y igual a m, que vale raiz de 3 sobre 3, vezes x mais n. Então, n é igual a 1 mais 1. Aqui, eu tenho a equação reduzida da reta P. Vamos anotar, então, aqui ao lado, os valores. Primeiro, o valor do coeficiente angular m, que deu raiz de 3 sobre 3. E aqui embaixo, o valor do coeficiente linear n da reta P, que deu igual a 1. Vamos fazer o mesmo com a reta Q, que está anotado aqui em cima. Quanto que mede o m, que é o coeficiente angular? Esse número que está aqui na equação, menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E quanto que mede, quanto que vale o n, que é o coeficiente linear da reta Q? Vale 1. Então, tá aqui. Analisando, então, os dois coeficientes angulares, que são os m's, o m de uma deu menos raiz de 3 sobre 3 e o m da outra deu raiz de 3 sobre 3. São diferentes porque um é negativo e o outro é positivo. Então, são valores diferentes. Isso significa que a reta Q e a reta P, elas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam aqui no plano cartesiano. Além disso, devemos verificar se elas são perpendiculares, ou seja, se elas formam ângulos de 90 graus. Para isso, temos que fazer o produto dos coeficientes angulares, multiplicar um pelo outro e obter como resposta menos 1. Então, eu vou multiplicar o coeficiente angular da reta Q vezes, né? Vou fazer vezes, multiplicação, o coeficiente angular da reta P, e esse resultado, para ser perpendicular, tem que ser igual a menos 1. Então, vamos lá. Coeficiente angular da reta Q deu menos raiz de 3 sobre 3. Vamos substituir aqui. Vezes, coeficiente angular da reta P deu mais raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer, então, o produto, que é a multiplicação, e verificar se o resultado é igual a menos 1. Primeiro, nós vamos multiplicar a linha de cima. Então, vamos começar pelos dois sinais. Menos com mais, menos. Em seguida, eu tenho raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Portanto, eu vou ter raiz quadrada destes dois números aqui dentro. 3 vezes 3. Sobre, agora nós vamos fazer com a linha de baixo. Multiplicação, 3 vezes 3, 9. Vamos resolver aqui, então, menos raiz quadrada. Aqui dentro eu tenho 3 vezes 3, que é 9. Embaixo eu tenho 9. Continuando, eu tenho sinal negativo. Raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 9. Simplificando essa fração, dividindo tudo por 3, por exemplo, eu vou ter o sinal negativo que prevalece aqui. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Portanto, o produto dos dois coeficientes angulares deu um número diferente de menos 1.
deu menos 1/3. Isso significa que essas retas, elas são concorrentes, elas se cruzam no plano cartesiano, mas elas não são perpendiculares, elas não formam ângulos de 90 graus. Para finalizar, então, nós vamos aí traçar a reta P aqui no plano. Precisamos de 2 pontos para traçar uma reta. Em relação à reta P, nós temos o ponto A de coordenadas 3 e 2,7 e precisamos de mais um ponto. Para isso, eu vou pegar então a equação reduzida da reta e vou substituir o x por qualquer valor que eu queira. Vamos usar, por exemplo, o menos 3. Eu vou fazer aqui embaixo, eu vou trocar o x por menos 3. Então, eu vou ficar assim, y igual raiz de 3 sobre 3 vezes menos 3. Veja, eu troquei o x por menos 3, mais 1. E vou calcular para ver quanto equivale o y. Podemos aqui simplificar, né? Esse sinal de menos continua aqui na frente do raiz de 3. Eu vou ficar com menos raiz de 3 mais 1. Porque esses dois eu dividi, simplifiquei. E eu sei que raiz quadrada de 3 equivale a aproximadamente 1,7. Portanto, a conta que eu vou fazer é menos 1,7 mais 1. E isso dá como resultado menos 0,7. Então, eu encontrei aí um outro parzinho que eu posso chamar, como esse aqui é o ponto A, eu posso colocar aqui o nome de ponto B. O ponto B, que vai ter coordenadas x valendo menos 3 e y valendo o resultado aqui, que é menos 0,7. Vamos encontrar, então, esses 2 pontos, A e B, no plano, e traçar a reta P. Vamos começar pelo ponto A. Eu vou ligar o 3 do x no 2,7 do y. Então, eu vou considerar, aqui tá o 2, aqui é o 3, 2,7 aproximadamente aqui. E vou ligar o 3 do x no 2,7 do y. Então, eu vou ter este ponto aqui como ponto A da reta P. Em seguida, eu vou pegar esse outro ponto, que é o ponto B de coordenadas menos 3 e menos 0,7, e aí eu vou ligá-los aqui. Então, menos 3 do eixo Y, ligado no menos 0,7, que é esse aqui, tá? Esse aqui vale menos 0,7. Né? Aqui é o menos 1, 0 menos 1, menos 0,7 está aqui. E aí, aqui, eu tenho, então, o ponto B da reta P. E agora, nós vamos ligar esses 2 pontos A e B, que são pontos da reta P. Então, essa é a reta P. Veja que elas são concorrentes no plano cartesiano, elas se cruzam, mas elas não são perpendiculares de fato, os ângulos não são de 90 graus. A medida desse ângulo é a mesma medida que esse, mas não é 90 graus. E a medida deste ângulo é a mesma que esse, mas não é de 90 graus, né? Isto foi verificado através do produto. O produto dos 2 coeficientes angulares não deu igual a menos 1, deu diferente de menos 1, né? Deu igual a menos 1/3, o que indica que elas são apenas concorrentes, mas não retas perpendiculares.